Meus amigos, neste vídeo, como no próximo que iremos apresentar, pretendemos apresentar como evitar a extinção da humanidade. Muitas pessoas se imaginam que a humanidade não enfrenta nenhuma ameaça, seja internamente no planeta Terra, como vindas do espaço sideral. O que nós pretendemos demonstrar é que existem ameaças, não só no interior do nosso planeta, como também ameaças vindas do espaço sideral. Neste vídeo, nós vamos apresentar como evitar a extinção da humanidade de ameaças provocadas pelo planeta Terra e pelos próprios seres humanos. No próximo vídeo, falaremos sobre como evitar a extinção da humanidade de ameaças vindas do espaço sideral. Então, são dois conjuntos de ameaças que pairam contra a humanidade, contra a sua existência. Então, é sobre isso que nós pretendemos tratar neste e no próximo vídeo, abordando este tema. Felizmente, nós seres humanos, pelo menos a grande maioria dos seres humanos, se encontra envolvida por conflitos, seja conflitos internos dentro de cada país, seja conflitos internacionais, que fazem com que esta questão da maior importância, que é proteger a humanidade dessas ameaças, deveria ser objeto de preocupação por parte dos governantes em todo o mundo e também por parte da população. O que ocorre basicamente é que não apenas os governantes, mas a maioria dos governantes, ou a quase totalidade dos governantes, imagina que essa situação que nós nos defrontamos atualmente, ela perdurará para sempre. Isso se aplica também à grande maioria da população mundial, que imagina que a vida em nosso planeta sempre foi no passado e será no futuro como é hoje. Estão redondamente enganados, e é isso que nós pretendemos demonstrar, apresentando um conjunto de ameaças que pode levar à extinção da espécie humana se nada for feito para evitar que isso aconteça. Bem, neste vídeo, o que nós pretendemos fazer é apresentar como evitar a extinção da humanidade de ameaças provocadas pelo próprio planeta Terra e também pelos próprios seres humanos no presente e no futuro. As ameaças provocadas pelo planeta Terra são o esfriamento do núcleo do planeta e a erupção de vulcões. Esses são dois eventos que podem levar à extinção da espécie humana: esfriamento do núcleo do planeta Terra e a erupção de vulcões. Agora, os seres humanos também têm responsabilidades, podem contribuir na extinção da espécie humana. De que forma? Se nada for feito para evitar a mudança climática global, que tende a ser catastrófica se nada for feito. Esta é a primeira ameaça provocada pelos seres humanos. A segunda são as pandemias, que
como origem a proliferação de vírus e bactérias que são originárias de florestas e de habitats naturais, mas que, devido à ação humana sobre a natureza, tem contribuído para que esses vírus e bactérias elas nos atinjam e contribuam para gerar as pandemias que nós já enfrentamos ao longo da história da humanidade. E a terceira grande causa da nossa extinção, provocada pelos seres humanos, seriam as guerras que proliferaram ao longo da história da humanidade, de tal maneira que, em toda a história da humanidade, praticamente tivemos muitos poucos anos de verdadeira paz entre os seres humanos. A guerra pode provocar a extinção da espécie humana na atualidade porque o arsenal de armas nucleares é imenso. E se qualquer potência detentora dessas armas nucleares resolverem acioná-las, isso pode significar uma hecatombe nuclear, que pode não só destruir a espécie humana, mas também a vida no planeta. Então são 5, meus amigos, as ameaças contra a humanidade que podem contribuir para a extinção da espécie humana. Primeira ameaça, esfriamento do núcleo do planeta Terra. Segunda, a erupção de vulcões. Terceiro, a mudança climática global provocada pelos seres humanos. Quarto, as pandemias provocadas pelos seres humanos. E quinto, guerras provocadas pelos seres humanos. Bem, vamos tratar de cada um desses 5 pontos. E, ao abordar cada um desses 5 pontos, nós vamos mostrar quais são as soluções que poderiam ser adotadas para evitar que o pior aconteça. Vamos tratar inicialmente do esfriamento do núcleo do planeta Terra. O que eu tenho a dizer é que uma das ameaças para a sobrevivência da humanidade diz respeito ao esfriamento do núcleo do planeta, que tem permanecido quente por mais de 4,5 bilhões de anos, que é o tempo de vida da Terra, mas que lenta e inevitavelmente está esfriando. O esfriamento do núcleo da Terra provocará inúmeras consequências, entre elas a perda do campo magnético da Terra. Isso é muito grave. Vamos lhe dizer por quê. Então, esse esfriamento provocará inúmeras consequências, entre elas a perda do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar e cósmica e dos raios cósmicos. E esse esfriamento provocará também um grande desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta. Para vocês entenderem o que eu estou falando, o que eu tenho a dizer é que primeiro tenho que explicar, falar sobre a estrutura interna do planeta Terra. Eu inicio falando que a Terra é formada por um núcleo interno, um núcleo externo, o manto e a crosta. Vou lhes mostrar uma figura que mostra como é a estrutura interna do planeta Terra. Aqui nós temos a crosta, que é essa parte aqui, onde nós, por exemplo, pisamos, construímos nossas edificações, rodovias,
hidrelétricas, ferrovias, etc. Nós construímos sobre a crosta, que é essa parte aqui externa do planeta Terra. Depois nós temos o manto. A crosta é essa parte aqui, inclusive tem uma espessura que varia de 0 a 70 quilômetros. Essa é a espessura da crosta terrestre, de 0 a 70 quilômetros. Abaixo dos 70 quilômetros, aí vem de 70 quilômetros a 2.891 quilômetros, nós temos o que é denominado de manto. Se chama de manto. Depois eu vou explicar o que é que significa, o que é composto o manto. No caso da crosta terrestre, todos nós sabemos que é formado por rochas e por solos de diversa natureza. Aqui o manto eu vou lhe explicar mais adiante. Então fica entre 70 e 2.891 quilômetros. Abaixo do manto, nós temos aqui o núcleo externo. Aqui já é a parte do núcleo da Terra. O núcleo externo está entre 2.891 quilômetros, o núcleo, e 5.150 quilômetros. É exatamente esse ponto aqui, essa região aqui do interior do planeta Terra. E o núcleo interno, ele se situa entre 5.150 quilômetros e 6.731 quilômetros de distância em relação à crosta, que é o terreno onde nós pisamos. Então, este aqui, o núcleo da Terra é formado por esses dois elementos, o núcleo interno e o núcleo externo. Bem, a Terra, como já disse, é formado por um núcleo interno, um núcleo externo, o manto e a crosta. O núcleo da Terra fica com aquela profundidade que há pouco nós falamos. Ele fica aproximadamente a 3 quilômetros, onde começa o núcleo externo, e vai até 6.971 quilômetros de profundidade. As temperaturas do núcleo do planeta Terra podem flutuar entre 4.400 graus centígrados e 6.000 graus centígrados. Então, a temperatura desse núcleo da Terra aqui é equivalente à temperatura do Sol. Esse é um ponto que é importante destacar. E são similares, como eu falei, à do Sol. Bem, o núcleo interno, que é essa parte mais profunda do planeta Terra, que é essa região aqui, o núcleo interno é uma esfera sólida. Essa parte do núcleo interno é sólida, que é composto majoritariamente de ferro. O núcleo externo é formado por um núcleo maleável. Esse núcleo externo aqui já não é sólido. Esse núcleo externo aqui não é sólido, diferentemente do núcleo interno. Ele é maleável. Ele é formado por um líquido maleável composto de ferro e níquel. É no núcleo externo, exatamente nesse núcleo externo aqui, que se forma o campo magnético da Terra, que é altamente importante para a existência da espécie humana e da vida em nosso planeta. É no núcleo externo que se forma o campo magnético da Terra, como já falei. A colossal quantidade de energia térmica que emana do interior do planeta Terra coloca em marcha fenômenos como o movimento das placas tectônicas. O planeta Terra é formado por placas. Essas placas se movimentam em função
do exatamente desse material que se encontra no manto. Então, por exemplo, aqui nós temos a crosta terrestre. Então, nós temos aqui o manto. Essa crosta terrestre é formada por placas. Existem várias placas sobre o planeta Terra, de tal maneira que essas placas se movimentam de acordo com o que acontece aqui no manto. Vamos falar depois sobre isso. Então, a colossal quantidade de energia térmica que emana do interior do planeta Terra coloca em marcha fenômenos como o movimento das placas tectônicas e também a atividade vulcânica. Então, são dois fatos da maior importância. Coloca em movimento, quer dizer, essa quantidade de energia térmica do interior do planeta Terra coloca em movimento não só as placas tectônicas, sobre os quais nós estamos apoiados, instalados, vamos dizer assim, e também a atividade dos vulcões. Com o esfriamento do núcleo da Terra, as placas tectônicas, que são mantidas em movimento pelo fluxo do manto terrestre, é isso que eu queria falar. Então, esse manto terrestre aqui, ele não é sólido. Quer dizer, essas placas podem flutuar sobre esse manto. Então, com o esfriamento do núcleo da Terra, as placas tectônicas, que são mantidas em movimento pelo fluxo do manto terrestre, desaceleram mais rápido do que o esperado. Ou seja, o esfriamento do núcleo da Terra pode contribuir para que as placas se movimentem menos, as placas tectônicas. Sem atividade do núcleo, os vulcões não entrariam em erupção. Esse é um outro ponto também importante. Mas sem o calor do interior da Terra, peixes e plantas que vivem no fundo do mar estariam também ameaçados, o que causaria um grande desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta. Além disto, outro grande problema, conforme nós já falamos, seria a perda do campo magnético da Terra. Sem ele, o planeta Terra estaria vulnerável à radiação solar e cósmica, que seria mortal para a humanidade e para a vida em nosso planeta. E a humanidade, consequentemente, ficaria ameaçada em sua sobrevivência. Para salvar a humanidade da ameaça do esfriamento do núcleo da Terra, é bastante importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra, para adotar, quanto necessário, estratégias de fuga de seres humanos para locais que possam ser habitáveis no sistema solar. Já existem estudos que apontam pelo menos 3 alternativas dentro do sistema solar que poderiam ser utilizadas pelos seres humanos como colônias espaciais. É o caso de Marte, a Lua de Saturno, que é Titã, e a Lua de Júpiter, que é Calisto. Isto nós destacamos no livro que nós publicamos recentemente, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, publicado pela editora Dialética de São Paulo. Então, neste livro, nós destacamos os trabalhos, as pesquisas que levaram a essa conclusão, de que Marte, a Lua de Saturno, Titã e a Lua de Júpiter, Calisto, seriam alternativas para a humanidade implantar colônias espaciais. Essas estratégias de fuga,
deveriam ser implementadas antes da perda do campo magnético da Terra e do desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta, resultante do esfriamento do núcleo da Terra. É por isso que é muito importante que houvesse um monitoramento da temperatura do núcleo do planeta para verificar em que medida, qual a tendência de quando, por exemplo, poderia ocorrer essa situação que seria catastrófica da perda do campo magnético terrestre. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais, de abrangência global, similar à Organização Mundial de Saúde, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações em todo o mundo no enfrentamento do esfriamento do núcleo da Terra. Então estas seriam as medidas que deveriam ser adotadas para lidar com esse problema. Primeiro, monitoramento do esfriamento do núcleo da Terra. E segundo, adoção de estratégia de fuga. Mas para adotar a estratégia de fuga, é necessário que haja o desenvolvimento de várias ações, desenvolvimento inclusive científico e tecnológico, que propiciem condições para que a humanidade possa habitar Marte, a Lua de Saturno, Titã, e a Lua de Júpiter, Calisto. Então, o primeiro tópico, a primeira grande ameaça nós já abordamos, que é o esfriamento do núcleo do planeta Terra. A segunda grande ameaça é representada pela erupção de vulcões. Os vulcões são aberturas em montanhas, todos nós sabemos disso. Mas os vulcões também existem na superfície da Terra, que expelem gases, como é o caso do vulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos. Os vulcões são aberturas, repito, em montanhas e na superfície da Terra, que expelem gases, fogo e lava. O planeta Terra possui atualmente muitos vulcões ativos, que são fraturas ou aberturas na superfície terrestre, por onde são expelidos materiais que têm a origem no interior do planeta, como lava, gases e outros materiais chamados piroclastos. Os vulcões surgem quando as chamadas placas tectônicas, conforme já lhes falei anteriormente, que compõem a crosta terrestre, se chocam movimentando o material presente sobre elas e deixando aberturas para camadas mais profundas do planeta. Os vulcões ocorrem geralmente em locais que possuem intensa movimentação de placas tectônicas. Por essas aberturas pode sair o magma, sob a forma de lava presente entre a crosta e o manto. Então, entre a crosta e o manto, tem aberturas por onde pode sair o magma. E o magma, inclusive, fica nessa região do manto, fica abaixo da crosta terrestre. Então, por essas aberturas, como eu já disse, pode sair o magma, sob a forma de lava presente entre a crosta e o manto, que é a camada média da Terra. A estrutura do vulcão é constituída por uma câmara magmática, uma cratera, como todos nós sabemos, uma estrutura do vulcão, geralmente tem uma forma cônica, uma chaminé, em alguns casos há saídas laterais ou periféricas, chamadas chaminés secundárias. No entanto, os vulcões inativos podem voltar a ser ativos. Há casos de vulcões inativos
e podem voltar a ser ativos, como o vulcão japonês Shinimoi, que entrou em erupção após 52 anos adormecido. Outros vulcões inativos ainda podem assustar e até ameaçar a vida na Terra, como o supervulcão Yellowstone. No Wyoming, Estados Unidos, que pode ser catastrófica, como foram várias vezes no passado. No caso do Parque de Yellowstone, que inclui boa parte da área da caldeira do vulcão, não existe atualmente um edifício vulcânico ativo. O que existe é atividade magmática e câmaras magmáticas subterrâneas, a quilômetros de profundidade sob o parque, que podem vir a formar novos edifícios vulcânicos de superfície no futuro. O Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, é conhecido também por seus geysers. O supervulcão de Yellowstone é milhares de vezes mais poderoso do que um vulcão normal. Esse é um ponto importante. Se entrar em erupção, a nuvem de cinzas cobrirá regiões de vários estados norte-americanos, como Wyoming, Montana, Idaho e Colorado, podendo chegar inclusive a cidades como Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle. Nos Estados Unidos estão ativos cerca de 130 vulcões. Muita gente não imagina que tenha tanto vulcão nos Estados Unidos, mas tem. Estão ativos. O Kilauea, no Havaí, é o mais conhecido e um dos mais ativos do mundo, desde 1983. Além dele, o Monte Santa Helena, no estado de Washington, ficou conhecido por uma grande erupção em 1980, que resultou em 57 mortes. Na Indonésia, por exemplo, existe cerca de 120 vulcões ativos. Veja bem, 130 nos Estados Unidos, 120 na Indonésia. Só em Java, na Indonésia, vivem 140 milhões de habitantes, perto de 30 vulcões, e mais de 500 milhões de pessoas vivem perto de vulcões, 8% da população mundial. Ou seja, 500 milhões de habitantes em todo o planeta e vivem perto de vulcões. O Chile é um dos países com muitos vulcões ativos no mundo. São cerca de 95 vulcões no Chile. E veja que o Chile é uma tira de terra, margeando o Pacífico. O Chile é um dos países com muitos vulcões ativos no mundo. São cerca de 95. O vulcão chileno, Calbuco, situado a 1.000 quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile, voltou a entrar em atividades. Ele está situado a 2.015 metros acima do nível do mar. Não entrava em erupção desde 1972. É considerado perigoso devido à sua constituição geológica e sua proximidade com áreas urbanas. O Japão tem cerca de 66 vulcões em atividade, entre eles o Monte Fuji, que pode entrar em erupção em breve, segundo estudos geológicos. O Monte Fuji, no Japão, está inativo há mais de 300 anos. O vulcão pode ameaçar a vida de cerca de 8 milhões de pessoas na região de Tóquio. Na Itália, na Sicília, o Etna é o vulcão mais ativo da Europa, cuja última erupção ocorreu em novembro de 2013. Mais de 600 mil pessoas moram nas encostas e arredores do vulcão Vesúvio, que sepultou Pompeia e Herculano no ano 79. Desde então, entrou em erupção cerca de 30 ocasiões, o Vesúvio. Na erupção de 1906, cerca de 100 pessoas morreram e na última, em 1944, destruiu 88 bombardeiros norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A Islândia, que fica na Escandinávia, abriga o vulcão
Eyjafjallajökull, que fechou o espaço aéreo europeu em 2010 e afetou milhares de voos. Na Rússia, a maioria dos vulcões está concentrada na península de Kamchatka, na Sibéria, na região mais oriental do país. Vamos lhes mostrar um mapa que mostra as regiões do planeta que apresentam os mais fortes terremotos, também muito propensas à ocorrência de vulcanismo. Essa parte do planeta aqui, que está da coloração preta, é considerado ciclo de fogo. Aqui também faz parte do ciclo de fogo, que tem atividades vulcânicas. A atividade vulcânica não acontece apenas em terra, não. Acontece também no oceano. Muitas ilhas do Pacífico foram formadas por erupção de vulcões, em que as lavas formaram várias ilhas, que solidificaram, formaram várias ilhas ao longo do Pacífico. Aqui nós temos a América do Sul, aqui nós temos a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. O Brasil, por exemplo, é um país que não enfrenta problemas de terremotos e de vulcanismo, simplesmente porque nosso país está assentado sobre uma placa tectônica. E essa placa, claro que ela se move, mas nós não temos, quer dizer, geralmente a percepção do movimento das placas tectônicas só acontece naquelas regiões próximas do encontro entre as placas. Então, geralmente, as placas tectônicas, essa marcação que nós temos aqui, das zonas sísmicas do planeta, corresponde às fronteiras entre as placas tectônicas. De modo que nas fronteiras entre as placas tectônicas que ocorrem o vulcanismo, os terremotos e o vulcanismo. Bem, os vulcões, aí é que nós queremos deixar bem claro para vocês o risco que representam os vulcões. Podem levar à extinção das espécies e da vida no planeta, a depender da escala de sua erupção. Conforme a publicação científica Nature Geoscience, pesquisadores canadenses da Universidade de Calgary descobriram evidências para explicar como grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos acabaram com o ciclo de vida na Terra. Esse é um fato que está constatado pela ciência, que há 250 milhões de anos ocorreram grandes erupções de vulcões que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Os vulcões teriam produzido carvão suficiente para formar nuvens de cinza na atmosfera, que geraram gases de efeito estufa e dizimaram 95% da vida marinha, além de 70% dos seres vivos terrestres. Quer dizer, um dos impactos provocados pela erupção de vulcões é a mudança climática, que na medida que eles lançam na atmosfera poeira e gases, inclusive gases do efeito estufa, e isso faz com que a radiação solar não penetre, não atinja o nosso solo, e isso compromete a produção de alimentos e, consequentemente, a existência da vida em nosso planeta. Foi isso que aconteceu com os dinossauros. Quando houve um impacto de um meteoro sobre a península de Yucatán, que provocou um impacto gigantesco em todo o planeta e
tal maneira que isso provocou a mudança do clima. Então, os alimentos, houve falta de alimentos que contribuíram para matar. Quer dizer, além do impacto dos meteoros, ou do asteroide de 10 quilômetros na península de Yucatán ter contribuído para a morte dos dinossauros, que completou o serviço da morte dos dinossauros foi a falta de comida. E essa falta de comida foi provocada pela mudança climática, porque grande massa de poeira e gases foi colocada nas camadas mais altas da atmosfera, que impediu a penetração da radiação solar e, consequentemente, a produção da fotossíntese, que é fundamental para que a agricultura floresça no nosso planeta. Então, há 250 milhões de anos ocorreu esse fato. Os vulcões teriam produzido carvão suficiente, ou seja, gás carbônico suficiente, para formar nuvens de cinzas na atmosfera, que geraram gases de efeito estufa e dizimaram 95% da vida marinha. Até a vida marinha foi afetada, além de 70% dos seres vivos terrestres. Um estudo publicado pela renomada revista Science traz evidências de que a atividade intensa de vulcões há cerca de 200 milhões de anos levou provavelmente à extinção de cerca de metade das espécies de animais da Terra no período conhecido como fim do Triássico, que é um período geológico que se estende desde cerca de 252 até 201 milhões de anos atrás. A pesquisa foi realizada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, da Universidade de Columbia, da Universidade de Rutgers e da Universidade de Stony Brook, todas nos Estados Unidos. A intensa atividade vulcânica liberou quantidades enormes de gases na atmosfera do planeta no período, que até alteraram abruptamente as condições climáticas. As novas condições modificaram o habitat das espécies, tanto nos oceanos quanto em terra firme, dizem os pesquisadores. Os indícios apontam que as mudanças climáticas ocorreram tão subitamente que os animais não foram capazes de evoluir e se adaptar à mudança do clima. Para os cientistas, a extinção ocorrida no fim do Triássico provavelmente abriu caminho para o surgimento dos dinossauros. Veja bem, os dinossauros surgiram com este evento, quando houve a extinção no fim do Triássico, abriu caminho para o surgimento dos dinossauros, que dominaram o planeta por 135 mil anos, ou melhor, 135 milhões de anos seguintes, até chegar à extinção, há aproximadamente 65 milhões de anos. Um detalhe importante é que o asteroide que liquidou com os dinossauros abriu caminho para o surgimento da espécie humana, os humanoides, os primeiros seres humanos, ou os primeiros seres vivos que deram origem aos seres humanos, surgiram graças ao desaparecimento dos dinossauros. Ou seja, a morte dos dinossauros, graças a esse impacto dos asteroides e a mudança climática resultante, contribuiu para que as condições fossem propícias para o surgimento de mamíferos e, consequentemente, da espécie humana. Os cientistas têm usado há bastante tempo dados vindos de satélites, equipamentos de sensibilidade sísmica e outras fontes para detectar erupções de vulcões que estão para acontecer. É possível prever erupções de vulcões, com monitoramento constante dos vulcões, para prevenir desastres de proporções catastróficas, com a adoção de planos de evacuação de populações nas áreas abrangidas pelos vulcões. Todas essas medidas devem ser adotadas, sobretudo nos países onde há mais ocorrência de erupção de vulcões no mundo.
Em cada um desses países é preciso que sejam montadas estruturas voltadas para o monitoramento de erupção de vulcões e sejam elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma Organização Mundial de Defesa contra Catástrofes Naturais. Nós já falamos, no caso anterior, do esfriamento do núcleo do planeta Terra. E essa Organização Mundial, de abrangência global, similar à OMS, tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento de erupção de vulcões, cujas consequências têm uma abrangência local, regional e mundial, especialmente de vulcões que podem levar à extinção da espécie humana e da vida no planeta Terra, como as grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Esta Organização Mundial deveria ser vinculada a um governo democrático mundial, a ser criado que seja capaz de coordenar todas as ações de todos os governos nacionais na adoção de medidas necessárias à evacuação dos seres humanos para locais seguros e até mesmo, se necessário, para fora do planeta Terra, em locais com chance de serem habitáveis no sistema solar, como Marte, a Lua de Saturno, como Titã, e de Júpiter, como Calisto, conforme já falei anteriormente. No caso em que a erupção de vulcões possa levar à ameaça de extinção dos seres humanos, como já ocorreu no passado. Então, nós tratamos, meus amigos, de dois eventos catastróficos que requerem a adoção, quer dizer, um congraçamento global no sentido de enfrentá-los, a fim de que possa evitar a extinção da espécie humana. A terceira grande ameaça é apresentada pela mudança climática global, que é provocada pelos seres humanos. De início, tenho a dizer que o rápido aumento das temperaturas globais, que vem se registrando nos últimos 150 anos, graças ao aquecimento global, pode contribuir para a mudança climática global que será catastrófica se a elevação da temperatura média da Terra ultrapassar 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Por exemplo, hoje nós temos no planeta Terra uma temperatura de 15 graus centígrados. Se essa temperatura aumentar para 17 graus, ou seja, aumentar de 2 graus, alcançar 17 graus, a situação pode se tornar catastrófica. E nós já estamos sentindo os efeitos do aquecimento global. Na Europa, por exemplo, tem gente morrendo devido ao calor intenso. Na Europa, temperaturas de mais de 40 graus têm ocorrido. E além o aumento da temperatura, além de matar pessoas, está contribuindo também para a ocorrência de incêndios florestais, que tem acontecido em vários países da Europa. O aquecimento global impactará enormemente sobre a saúde da população mundial, porque provocará aumento de infartos e doenças respiratórias, de acordo com um estudo realizado por vários pesquisadores, que consideram que o aumento na frequência das ondas de calor acarretará em uma duplicação ou até mesmo em uma triplicação até 2050 dos casos de infarto e doenças respiratórias. Veja aí o impacto do aquecimento global sobre a saúde das pessoas. O aquecimento global faria com que a humanidade se defrontasse com secas em algumas áreas do planeta, como já está acontecendo, e chuvas intensas em outras, como já ocorreu no Brasil, em várias regiões, como Petrópolis, São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, e que foram mortais. Morreu muita gente por conta disso.
e destruiu infraestruturas. Então, além das secas e de chuvas intensas, poderemos ter a submersão de ilhas e cidades litorâneas devido ao aumento do nível do mar. Porque na medida que a temperatura do planeta aumenta, o volume de água do mar ele aumenta aumenta com o aumento da temperatura. Quem estudou química sabe perfeitamente do que eu estou falando. O aumento da temperatura contribui para que haja aumento do volume, de um volume líquido de grande dimensão como é o mar. E esse aumento do volume faz com que muitas cidades litorâneas e ilhas fiquem submersas. Isso resultante do degelo dos polos também, da Groenlândia e das cordilheiras. E além disto, poderemos ter uma multiplicidade de tufões, de furacões, como tem ocorrido sistematicamente, sobretudo na região do Caribe, mas também no Oceano Índico, na Ásia, com inundações devastadoras, entre outros problemas que o aquecimento global proporciona. Através do Acordo de Paris, busca-se conter a elevação da temperatura média global, bem abaixo dos 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais e fazer esforços para limitar a elevação da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais para reduzir os riscos e impactos das mudanças climáticas. Tenta-se alcançar esse objetivo dos 2 graus, mas trabalha-se também para evitar que ultrapasse 1,5 grau. Sobretudo porque, se ultrapassar 1,5 grau, várias ilhas do Pacífico vão ficar submersas. Para evitar a mudança climática catastrófica global, o que é que deve ser feito? É preciso descarbonizar a economia até 2050, cortando pelo menos 70% das emissões globais de gases do efeito estufa até meados do século XXI, para que não haja aumento da temperatura média global acima de 2 graus ou 1,5 grau. Acabar com as guerras, que também são responsáveis em grande parte pelo agravamento ambiental do planeta, pelos efeitos devastadores que provocam sobre o meio ambiente e profunda transformação na sociedade atual, que é responsável pelo aquecimento global. A insustentabilidade do modelo atual de desenvolvimento capitalista é evidente, uma vez que tem sido extremamente destrutiva das condições de vida no planeta. Diante disto, é imperativo substituir o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por um outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente, com a natureza, ou seja, um modelo de desenvolvimento sustentável. Que deve garantir que as necessidades das gerações atuais ocorram sem comprometer as necessidades das gerações futuras, pondo fim à constante degradação ambiental que ameaça o futuro da humanidade. Estas são, portanto, meus amigos, as medidas que precisam ser adotadas. Evitar o aumento da temperatura média do planeta. De que forma? Evitando a emissão pelo menos em 70% dos gases de efeito estufa até meados do século XXI. É preciso acabar com as guerras, que também são responsáveis em grande parte pelo agravamento ambiental do planeta, e promover profunda transformação na sociedade atual, que é responsável pelo aquecimento global. Então é preciso haver uma mudança em
toda a sociedade mundial a fim de que esses objetivos sejam atingidos. Vamos agora à quarta ameaça, que é apresentada pelas pandemias. De início, eu tenho a dizer que o surgimento de novas pandemias tende a acontecer conforme o desmatamento avança em todo o planeta. Há a perspectiva de que uma eventual próxima pandemia pode ser tão contagiosa e muito mais letal do que a do Covid-19, que já tirou a vida de mais de 15 milhões de pessoas no planeta. O surgimento de uma nova enfermidade é chamada pelos cientistas de doença X, que é um conceito da Organização Mundial de Saúde, para algo inesperado ou desconhecido que ainda pode aparecer. Estamos agora em um mundo onde novos patógenos surgirão. Por exemplo, recentemente, nós tomamos conhecimento do surgimento de um patógeno, que é a varíola dos macacos. E se a destruição da natureza não tiver fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro. Eu quero dizer o seguinte: estamos agora em um mundo onde novos patógenos surgirão. E é isso que constitui uma gigantesca ameaça para a humanidade. Um novo patógeno seguirá o mesmo padrão de transmissão de outros já encontrados, passando de um animal silvestre, observe bem isso, de um animal silvestre para os seres humanos. E se a destruição da natureza não tiver um fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro de forma mais rápida e frequente. Então é importante observar o seguinte, que os patógenos, eles passam de um animal silvestre para os seres humanos. E os animais silvestres, eles estão sendo ameaçados pelo desmatamento. Muitos deles adentram, por exemplo, regiões urbanas, as cidades, passam a ter contato com as pessoas e aí transmitem os vírus e bactérias. E é isso que ocorre de modo geral. E esse alerta vem dos principais especialistas em biodiversidade do mundo. A destruição da biodiversidade, promovida pela humanidade, pode criar as condições para o surgimento de novos vírus com poder de transmissão e letalidade inéditos. O ser humano sempre conviveu com patógenos vindos da natureza. Alguns benéficos, outros mortais. Alguns poucos foram mortais, como a peste bubônica e a gripe espanhola. Esta situação se repete com a pandemia do novo coronavírus. Uma pesquisa de 2008 identificou 335 novas doenças que surgiram, veja bem, 335 novas doenças que surgiram entre 1960 e 2004, das quais 60% vinham de animais. Veja bem para esse detalhe. 335 novas doenças surgiram entre 1960 e 2004, das quais 60% vinham de animais. O que é que acontece? O homem invade florestas tropicais, como é o caso aqui do Brasil, e outros ambientes selvagens, que abrigam várias espécies de plantas e animais. E dentro dessas criaturas há inúmeros vírus desconhecidos. Esse é o detalhe importante. Dentro desses animais que vivem em florestas tropicais, há inúmeros vírus desconhecidos. Ao cortar as árvores, matar os animais ou enjaulá-los, e ao enviá-los para os mercados, o homem destrói ecossistemas e dissemina o vírus. Dissemina os vírus de seus hospedeiros naturais. Quando isso acontece, o que é que acontece? Quando isso acontece, o que é que ocorre? Os vírus
precisam de um novo hospedeiro, que muitas vezes é o próprio homem. Li um livro de David Kahneman, Contágio, Infecções Animais e a Próxima Pandemia, escrito em 2012, que previu a pandemia da Covid-19, informa que as pandemias resultam de infecções de origem animal. Esse é um ponto que é importante destacar. De origem animal. Os fatos da realidade demonstram que a saúde do ser humano depende da saúde do planeta. Está bastante claro que a humanidade terá que realizar mudanças profundas em sua relação com a natureza, para evitar que aconteçam novas pandemias que ameacem sua própria existência. É preciso que haja a mobilização da sociedade civil em todo o planeta para construir uma nova ordem mundial, em que haja mudança radical no conceito de desenvolvimento como praticado há séculos. Então é preciso mudar essa forma de nós atuarmos, destruindo florestas, promovendo desmatamentos, para tentar oferir lucros provenientes dessas atividades, gerando em consequência pandemias como as que já aconteceram na história da humanidade. Então, quando eu afirmo que as pandemias são provocadas pelos seres humanos, isso resulta dessa ação nefasta dos seres humanos na sua relação com a natureza. Está bastante claro que a humanidade terá que realizar mudanças profundas em sua relação com a natureza, para evitar que aconteçam novas pandemias que ameacem sua própria existência. É preciso que haja mobilização da sociedade civil em todo o planeta para construir uma nova ordem mundial, em que haja mudança radical do conceito de desenvolvimento como praticado há séculos. O ser humano precisa passar a viver em harmonia com a natureza, sem a qual sua sobrevivência estará ameaçada. Esse é um fato indiscutível. É preciso parar imediatamente de degradar e desmatar florestas e fortalecer o sistema de vigilância em saúde de todos os países e também fortalecer a Organização Mundial da Saúde. Reduzir iniquidades sociais entre nações e no interior delas, remover subsídios que favoreçam o desmatamento e oferecer mais apoio aos povos indígenas para conter o desmatamento. Eu preciso observar o seguinte: os povos indígenas são verdadeiros defensores da natureza. Então, por isso que eles têm que receber a proteção de todos nós. Urge proibir internacionalmente o comércio de espécies de alto risco e de transmissão de vírus que acontece em todo o mundo. E erradicar o consumo de carne silvestre no mundo. Portanto, proibir internacionalmente o comércio de espécies e erradicar o consumo de carne silvestre no mundo. Criar uma biblioteca da genética de vírus que ajude o mapeamento de locais de onde possam surgir novos patógenos de alto risco. Realizar investimentos da ordem de 22 a 31 bilhões de dólares por ano por uma década, durante uma década. Ou seja, durante uma década investir de 220 bilhões a 310 bilhões de dólares para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desmatamento tropical e em vigilância sanitária e biossegurança na criação de animais de consumo, que são potenciais intermediários de vírus que atingem humanos, principalmente em áreas próximas a florestas, para ajudar a prevenir futuras pandemias, bem como manter a população mundial bem informada quanto aos riscos de novas pandemias, com dados confiáveis, concebidos pela experiência e pela ciência, que certamente seria de grande valia para gerar orientações imprescindíveis
ao seu comportamento social, visando sua colaboração no esforço de prevenção de novas pandemias. Então é isso que eu tenho a dizer com relação à quarta grande ameaça, que são as pandemias provocadas pelos seres humanos. A quinta grande ameaça é representada pelas guerras provocadas pelos seres humanos. De início, o que eu tenho a dizer é que o mundo se defronta com a ameaça da proliferação de guerras localizadas e também da eclosão de uma nova guerra mundial. O século XX foi palco até agora de três grandes guerras. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e a Guerra Fria, de 1945 a 1989. Na Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 9 milhões de pessoas. Apenas 20 anos depois, eclodia a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, que matou entre 40 e 52 milhões de pessoas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1992, haviam ocorrido 149 guerras, onde morreram mais de 23 milhões de pessoas. A estimativa abrangendo todas as megamortes ocorridas desde 1914 até o momento atual chegou a 187 milhões de mortos. Este é o resultado das guerras que proliferaram em nosso planeta desde a Primeira Guerra Mundial até o momento atual. A violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história. Desde o século XX, as guerras foram guerras totais contra combatentes e civis sem discriminação. A Primeira Guerra Mundial inaugurou o ataque contra populações civis, sobretudo com a invenção do avião. O avião passou a ser utilizado como arma de guerra. E muitas cidades foram bombardeadas com o uso das aeronaves. Recentemente eclodiu a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a OTAN. E eu produzi vários vídeos abordando esta guerra e apontando as responsabilidades por ela, como ela poderia chegar ao fim. Recentemente eclodiu a guerra na Ucrânia entre a Rússia e a OTAN. Fala-se guerra entre Rússia e Ucrânia, mas na realidade a Ucrânia que é o teatro da guerra. Mas o conflito se estabeleceu entre a Rússia e a OTAN, ou seja, entre os países integrantes do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos. Então, essa guerra na Ucrânia entre a Rússia e a OTAN pode resultar na Terceira Guerra Mundial e na extinção da humanidade, se os beligerantes decidirem utilizar armas nucleares. Além da Ucrânia, vários são os países que podem se constituir focos de eclosão de guerra no mundo no século XXI, destacando-se entre eles os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Síria, Palestina, Israel, Irã, Coreia do Norte, Índia e Paquistão. Na era contemporânea, o xadrez geopolítico internacional aponta a existência de três grandes protagonistas, que são os Estados Unidos, China e Rússia. Na atualidade, além dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França são detentores de armas nucleares. A Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Repetindo, além dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, são detentores de armas nucleares a Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Relatórios de especialistas acusam Israel de possuir amplo arsenal nuclear, sendo assim o único com tal armamento no Oriente Médio.
Por sua vez, Irã e Síria são acusados de terem programas secretos de armas nucleares. Os fatos da história demonstram que a paz mundial só poderá ser alcançada com a constituição de um governo mundial democrático, que seja eleito pelo Parlamento Mundial a ser constituído com a participação dos países de todo o mundo. Porque nenhuma grande potência, por mais poderosa que seja, nem as organizações internacionais atuais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, entre outras, já demonstraram não terem capacidade e o poder de promover progresso nas relações internacionais do planeta. O governo democrático mundial evitaria o império de um só país e a anarquia de todos os países. Essa é uma tese que eu tenho defendendo há muitos anos, através de artigos e livros que temos publicado abordando a questão da guerra e da paz. O governo democrático mundial evitaria o império de um só país e a anarquia de todos os países. É chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção da paz mundial e ao controle de seu destino. É preciso entender que não existirá paz mundial, nem o mercado mundial funcionará adequadamente sem um Estado de Direito internacional, que só poderá ser aplicado e respeitado com a presença de um governo mundial. Como é que você quer criar um direito internacional sem que exista um organismo que regule a aplicação desse Estado de Direito internacional, que é o que está acontecendo hoje? É por isso que as relações internacionais hoje são extremamente caóticas. A nova ordem mundial, uma nova ordem mundial terá que ser edificada com a existência de um governo mundial que seja aceito por todos os países. O governo mundial só será sustentável, eu friso isso, se for verdadeiramente democrático. Quando eu falo sustentável, no sentido de que ele existirá ao longo do tempo, sem contestação, eu diria, se ele for verdadeiramente democrático. A nova ordem mundial deve ser edificada não apenas para organizar as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. Nós falamos da questão da pandemia, por exemplo, que requer uma relação entre o ser humano e a natureza. A questão da mudança climática, que pode ser catastrófica, que requer uma relação do ser humano com a natureza. Então é preciso que seja elaborado um contrato social planetário que possibilite a conquista da paz mundial, o progresso econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. O governo democrático mundial não transformaria os governos de cada nação em seus vassalos, que é um receio que muitos governantes têm e muitos pensadores têm, é de que um governo democrático mundial existiria uma tirania global. Mas não há necessidade de governo mundial para que a tirania global seja exercida. Hoje nós temos ao longo da história da humanidade, nós tivemos várias tiranias globais, sem a existência de governos mundiais. Os governos nacionais, um governo democrático mundial, não transformaria, repito, os governos de cada nação em seus vassalos. Os governos nacionais manteriam suas autonomias, sendo governados de acordo com os interesses de seus povos, enquanto o governo democrático mundial teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta. É isso que nós precisamos. E quando eu falo em defesa dos interesses gerais do planeta, aí é que entra, por exemplo, o enfrentamento da primeira ameaça, o esfriamento do núcleo do planeta Terra e a ocorrência de erupções de vulcões que podem acabar com a vida, extinguir a humanidade.
Então essa é uma questão que deve ser tratada por um governo democrático mundial e não por cada país isoladamente. Nós não temos estruturas que sejam capazes de lidar com os desafios e com as ameaças que estão colocadas no momento para toda a humanidade. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer a respeito desse tema. Eu quero, para finalizar, dizer que para nós realizarmos esse nosso vídeo, nós consultamos várias publicações, como por exemplo a publicação de Carlos Serrano, sob o título Centro da Terra está esfriando mais rápido. Quais podem ser as consequências? Isso tem a relação com o esfriamento do núcleo do planeta Terra. Pesquisamos também uma publicação publicada pelo Mundo Educação, em que tem como título 10 curiosidades sobre vulcões. Então, muitos dos aspectos relacionados com vulcões nós analisamos a partir dessa publicação. E, claro, com trabalhos que nós próprios produzimos, como vamos citar mais adiante. Por exemplo, uma publicação de Ângela Pinto, Vulcões ainda são ameaça à vida na Terra? Isso também reforçou nosso ponto de vista de que os vulcões são uma ameaça à extinção da espécie humana. Uma outra publicação da Nova Escola, 7 países com vulcões em atividade no mundo. Ele faz referência à existência de 7 países com vulcões em atividade no mundo. Essa foi uma das fontes de referência que nós trabalhamos. Nós também utilizamos trabalhos nossos como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, com uma publicação nossa de 2019, publicada pela editora CRV. Nessa publicação, além de várias questões que nós abordamos a questão da guerra e da paz. Então, ela foi uma fonte de referência para essa apresentação do nosso vídeo. Uma outra publicação que nós utilizamos, também de nossa autoria, foi Futuras Pandemias e Degradação Ambiental. Aí nós procuramos mostrar a relação entre pandemia e a degradação do meio ambiente causada pelos seres humanos. Foi uma publicação que nós realizamos e publicamos no site internacional academia.edu. Um outro trabalho de nossa autoria, que foi fonte de informação para nossa apresentação, foi o nosso livro, Aquecimento Global e Catástrofe Planetária. Nesse livro nós dissecamos sobre as causas e consequências do aquecimento global, da mudança climática catastrófica e as soluções que deveriam ser adotadas para enfrentá-los. Esse livro que nós publicamos, Aquecimento Global e Catástrofe Planetária, foi publicado pela editora Viena, editora e gráfica Viena, de Santa Cruz do Rio Pardo, de São Paulo, em 2010. Uma outra publicação que nós pesquisamos e que serviu de referência para a apresentação do nosso vídeo foi um artigo que nós publicamos numa revista Journal of Atmospheric and Earth Sciences em 2018, sob o título Global Climate Change and its Solution. Repetindo, Global Climate Change and its Solutions. Isso nós publicamos nessa revista, nessa publicação norte-americana em 2018. Uma publicação do Clima Info, Mais Destruição da Natureza, Mais Pandemias, também subsidiou essa nossa apresentação, sobretudo quando nós tratamos da questão das pandemias. E, finalmente, a última referência que nós utilizamos foi o último livro que nós publicamos, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência,
publicada pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Neste livro nós abordamos todas as ameaças que pairam contra a humanidade. E ele serviu de referencial para que nós fizéssemos essa apresentação de uma forma sintética, abordando 5 dessas ameaças. Próximo vídeo, que tem como tema como evitar a extinção da humanidade, vamos tratar das ameaças vindas do espaço sideral. Claro que uma fonte de referência que nós utilizamos para a elaboração desse vídeo foi a nossa publicação, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, cujo livro foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Então, são essas as considerações, meus amigos, que eu teria a fazer a respeito dessa tão relevante questão, que é a da ameaça de extinção da humanidade, provocadas pelos planeta Terra e pelos próprios seres humanos. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fica aqui meu abraço fraternal para todos vocês.